Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Feliz sábado a todos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus por cada oportunidade que Ele nos tem dado, nos tem concedido. Não é? É de agradecer o nome de Jeová por mais uma vez estarmos diante da sua presença. Então nós estaremos falando de um assunto de extrema importância, não é? Estamos aqui com alguma pequena dificuldade para poder projetar, porque infelizmente acabou-se por esquecer o cabo HDMI. Mas tudo coopera para o bem, tudo é para a honra e glória do nome do nosso Deus. Acredito que muitos que estão aqui, não é? Têm já em mente aquilo que é o assunto que nós estaremos abordando nesta manhã e também no período da tarde. E nós achamos por bem dividir, não é, este mesmo assunto em dois. E neste primeiro período nós estaremos falando a respeito da importância das escolas cristãs para a finalização da obra de Deus na terra. E no período da tarde vamos enfatizar, não é, a importância dessas mesmas escolas cá no nosso país e também do seu papel na finalização da obra de Deus na terra. Então quer dizer que nós vamos apresentar primeiro de uma forma generalizada, não é, o assunto, depois no período da tarde vamos trazer ele de uma forma mais particularizada naquilo que é a nossa realidade nacional, não é? Aquilo que é a nossa realidade nacional. Então, acredito que muitos que estão aqui já me conhecem, eu também conheço muito o rosto, não é? Dos irmãos que se encontram aqui, que prestam muita atenção aí na técnica, olham para mim. Brincadeira. Então, acredito que muitos dos irmãos também me conhecem. Alguns nos conhecemos pura e simplesmente pelas redes sociais e hoje estamos a ter o privilégio de nos ver face a face. E outros já temos estado juntos de forma frequente, não é? E agradecemos o nosso bom Deus por isso. Então, para os que não me conhecem, chamo-me Jacinto Inoque João, conforme foi dito aqui pela manhã, propriamente proveniente, ou seja, eu sou natural de Luanda, no município do Kazenga, não é? E, bem, já estou aqui, conforme o amado Sapinho enfatizou, desde o ano passado, isso desde o mês de novembro, no município do Baiú. Então, nós esperamos que a ministração da palestra seja útil para os amados irmãos e que realmente possamos ouvir a Bíblia falar, não é? O hino inicial que nós cantamos, a pergunta era: que diz a Bíblia? E o hino dizia que poucos dizem o que a Bíblia diz. Então, nós estaremos estudando a palavra de Deus, vendo o que a Bíblia nos fala relativamente sobre a educação. Então esse vai ser o ponto, esse vai ser o foco. E não olhemos para essa palestra meramente como uma palestra simplesmente, não é? Mas olhemos como palavra de Deus para todos nós aqui, porque às vezes se calhar temos a tendência de olhar só mais uma palestra sobre educação. Mas se olharmos como palavra de Deus, não é, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, se calhar pode mudar alguma coisa em nós. Então, nós vamos avançar, não é? O tempo conspira contra nós, já são 11h31. Vamos fazer uma oração, vamos nos ajoelhar para orar. Querido nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te agradecemos, soberano Jeová, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecemos por essa oportunidade que temos de estar diante da tua presença e poder elevar as nossas vozes até o teu santuário celestial, propriamente no lugar santíssimo. Somos gratos por este privilégio, querido Deus, pois que somos seres mortais, querido Pai, somos pó, somos barro, mas ainda assim nos conferiste esta honra, este privilégio de podermos nos dirigir diante do teu santo trono. Queremos pedir sabedoria, querido Deus, queremos pedir
que o Teu Espírito Santo seja derramado, querido Pai, sobre nós, de modo que tenhamos entendimento para falar para o Teu povo. Queremos também pedir a presença massiva dos Teus anjos, de modo que possam trazer influências positivas sobre nós e possam nos ajudar a fixar todas as verdades que queremos ouvindo aqui, neste momento. Por favor, querido Deus, seja conosco, nos dê a Tua bênção. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Ok. Então, pela graça do Senhor, não é? Aí temos a importância das escolas cristãs na finalização da obra de Deus na terra. Então, amados irmãos, para começarmos, vamos ler o texto de Jó capítulo 28. Vamos abrir as nossas Bíblias. Jó capítulo 28, versículo 12 até o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Jó capítulo 28, versículo 12 até o versículo 24. Diz assim: mas onde se encontrará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o seu preço, nem se acha na terra dos viventes. A profundidade diz: não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Ela não pode ser cedida através de ouro, concedida através de ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. Não pode ser avaliada com o ouro de Ofir, nem o precioso oníxice, nem pela safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, e sua troca não será por joias de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada com ouro puro. De onde então vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das águas do céu. A descrição e a morte dizem: ouvimos os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele conhece o seu lugar, porque Ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e Ele pesa as águas por medida. Quando Ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão, então viu e a declarou, Ele a preparou. Sim, a vasculhou e disse ao homem: eis o temor do Senhor, que é sabedoria, e apartar-se do mal é entendimento. Então, queridos irmãos, os versículos que nós acabamos de ler, principiando do versículo 12, começou com uma questão, não é? Onde poderemos encontrar a sabedoria? E o versículo 28 deu a resposta, não é? Que o temor do Senhor é sabedoria. O mesmo encontramos em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os sensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, a sabedoria é encontrada no temor do Senhor. E no livro Educação apresenta um princípio de que os mestres do mundo, não é? Que ensinam a ciência, quando os seus conhecimentos, ou o seu saber, vai de encontro com aquilo que está na palavra de Deus, então eles pura e simplesmente estão a reproduzir aquilo que o Senhor Deus já vem anunciando há séculos. Então, o verdadeiro conhecimento, quer seja dos homens ímpios, quer seja dos cristãos, deriva da fonte viva do nosso amado e bendito Redentor. Então, queridos irmãos, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas existe uma classe que são chamados de insensatos, que acham que não necessariamente que a sabedoria vem do Senhor. Não necessariamente para adquirirmos o conhecimento, precisamos ter temor ao Senhor. Então, queridos irmãos, Sutherland, no livro Sistemas
Fontes Vivas ou Cisternas Rotas, ele escreveu o seguinte: em outras palavras, quando o homem vive em harmonia com Deus, isto é, quando fisicamente age em conformidade com as leis do universo, quando mentalmente os seus pensamentos são os pensamentos do Pai, e quando espiritualmente sua alma responde ao fascinante poder do amor, o poder que controla a criação, então ele ingressou na vereda real que conduz diretamente à sabedoria. Então, sendo que o homem é um ser tridimensional, quando o corpo, alma e espírito estão em conexão com o Criador do universo, então nós estamos aí na fonte real da sabedoria. Então, queridos irmãos, aí vem uma questão. Por que a verdadeira educação é de extrema importância? E a resposta vem: as grandes denominações protestantes fracassaram em dar a mensagem do primeiro anjo em sua plenitude por não terem se libertado do sistema papal de educação. O fato de aderirem a esse sistema lançou-as, afinal, em confusão. Então, queridos irmãos, vamos aqui entender um conceito histórico para compreendermos a importância da verdadeira educação e do seu papel na finalização da obra de Deus na Terra. A denominação adventista do sétimo dia veio à existência por causa dessa falha das igrejas protestantes. E cabe a ela ser bem-sucedida onde os outros falharam. Seu direito de primogenitura como denominação é um grande movimento de reforma, o maior que o mundo já conheceu. O Senhor tem falado ao nosso povo que, como indivíduos, estamos em grande perigo de sofrer a mesma derrota que as grandes denominações padeceram, porque ainda nos mantemos ligados aos métodos mundanos de educação. Isso está escrito no livro Estudos em Educação Cristã, na página 9. Então, irmãos, nós vamos aqui compreender dentro da história por que as igrejas protestantes no ano de 1844 foram passadas por alto e Deus teve que levantar um outro movimento para poder pregar as três mensagens angélicas. E nós estamos aqui a ver que a base de tudo isso era o sistema de educação na qual essas igrejas estavam apegadas. E a serva do Senhor diz assim: a igreja que triunfa é aquela que quebra o jugo da educação mundana e desenvolve à prática os princípios da educação cristã. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender, esse é um texto muito famoso, de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Não é? A ciência da verdadeira educação é a verdade. A mensagem do terceiro anjo é a verdade, mostrando assim que há uma ligação entre a ciência da verdadeira educação e a mensagem do terceiro anjo. Admite-se como verdadeiro que todos os adventistas do sétimo dia creem que a educação cristã e a mensagem do terceiro anjo sejam a mesma verdade. As duas são tão inseparáveis como as raízes e o tronco e os ramos de uma árvore. Então, queridos irmãos, aqui estamos a falar de algo de extrema importância, não é? Porque nos é apresentado no primeiro parágrafo de que a igreja que triunfa é a igreja que quebra o jugo da falsa educação. Quer dizer que não haverá triunfo do povo de Deus se mantiver os princípios da falsa educação. Nós vamos avançar. Certamente nossos jovens adventistas do sétimo dia estão vivendo em um tempo solene, tempo em que cada professor neste país, cada aluno e futuros obreiros missionários da igreja devem encarar a situação e definir sua atitude para com os princípios da educação cristã. O fato é que antes, diz a serva do Senhor, que possamos levar
a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo da falsa educação. Esse é o ponto principal. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação. Agora, como nunca antes, o mesmo texto, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos um lugar no reino de Deus. E Sutherland acrescenta: estamos lidando com uma questão de vida ou morte. Então, é um caso de extrema importância, queridos irmãos. Não é? Se a gente realmente quer levar a obra de Deus avante e finalizar com essa obra, os princípios ligados à educação cristã devem ser extremamente considerados. E veja, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 17, é feita uma pergunta: porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Essa é a pergunta que foi feita. E no capítulo seguinte, a resposta é dada: e ouvi o número dos que foram selados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, a resposta de Apocalipse capítulo 6, versículo 17, encontramos em Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Os que poderão subsistir são os 144 mil. E no capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 4, é dito o seguinte: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, irmãos, os 144 mil que o texto nos apresentou como sendo os únicos que poderão subsistir, uma das características apresentadas que eles mantiveram, porque vejamos, o Apocalipse capítulo 7, começando do versículo 1, apresenta os 144 mil na terra. Vimos aí um cenário que os anjos estavam segurando os 4 ventos, não é? E depois apareceu um outro anjo, dizendo que o anjo não soltasse entre os ventos, a menos que fossem selados os selos do nosso Deus. Só que quando nós vamos em Apocalipse capítulo 14, começando do versículo 1, nós vemos que o mesmo grupo que estava a ser selado no capítulo 7, já se encontra no Monte Sião com o Cordeiro. Então quer dizer que o grupo que estava passando no processo de selamento obteve a vitória e foi trasladado para o céu. Só que esse mesmo capítulo apresenta algumas características que eles tiveram, de modo que pudessem obter a transladação. E uma delas é que eles não se contaminaram com mulheres. E nós conhecemos muito bem, não é, a explicação desse texto, que o conceito de mulheres, em Apocalipse capítulo 14, é conceito doutrinário. Eles não se contaminaram com as doutrinas de Roma. Não beberam o vinho do papado. Então, esses são os que vão subsistir à grande crise. E vejamos, irmãos, Sutherland acrescenta: o tempo prossegue velozmente em seu curso, e a última mensagem do Evangelho está indo para o mundo. Mas, antes que um povo possa ser preparado para o estabelecimento do reino de Cristo, tal povo deve ser educado de acordo com os princípios da educação cristã. Pois este é o fundamento de todo governo, bem como de toda religião. Então, irmãos, esse é um princípio muito vital. Um princípio de extrema importância. A menos que a gente rompa com esse jugo da falsa educação, nós não teremos como subsistir. Não teremos como estar preparados para sair e proclamar as 3 mensagens angélicas. Porque os babilônicos só fracassaram, ou seja, os hebreus só fracassaram em Babilônia porque estavam embebedados com os vinhos de Babilônia. E Daniel, juntamente com seus companheiros, subsistiram porque levaram em consideração os princípios da verdadeira educação. E vamos ver na história, queridos irmãos, dentro da reforma protestante, por exemplo, vejamos só,
Lutero e Melanchthon, os grandes reformadores do século XVI, entenderam claramente que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem o quê? A educação cristã. Assim, eles não somente se precaveram contra as doutrinas do papado, mas também desenvolveram um vigoroso sistema de escolas cristãs. Melanchthon disse: negligenciar os jovens em nossas escolas é como tirar a primavera dentre as estações do ano. Os que permitem que as escolas entrem em declínio estão de fato tirando a primavera do ciclo anual das estações. Pois a religião, veja só esse termo, pois a religião não pode subsistir sem elas, sem as escolas cristãs. Melanchthon constantemente dirigia seus esforços no sentido de fazer progredir a educação e edificar boas escolas cristãs. Na primavera de 1525, com a ajuda de Lutero, ele reorganizou as escolas em Eichsberg e Magdeburg, uma coisa assim, e ele declarou: a causa da verdadeira educação é a causa de Deus. Então, meus irmãos, quando Lutero e Melanchthon começaram a trabalhar na obra contra a reforma, aconteceu algo surpreendente, não é? Eles, a princípio, negligenciavam o princípio ligado à questão da verdadeira educação. E eles trabalhavam com os jovens, instruíam obreiros, mas só que esses mesmos jovens que eram instruídos por Lutero e Melanchthon, depois eram novamente mandados para as escolas de Roma. E eles iam nessas escolas, estudavam. Quando voltavam com um princípio contrário àquele princípio que eles aprenderam de seus líderes. E eles trabalhavam, e enviavam os jovens, voltavam diferente da forma que eles haviam enviado. Então foi daí que eles concluíram que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã. Então, Lutero e Melanchthon chegaram à conclusão de que, para que a reforma fosse permanente, eles também tinham que estabelecer escolas que ensinariam os princípios da verdadeira educação. Então, é algo de extrema importância. Vamos avançar. Esses reformadores perceberam que a força da Igreja Papal jazia em seu sistema educacional e deram nele um golpe esmagador, e ao ferir tal sistema, fizeram com que a Igreja perdesse seu poderio. Os reformadores estabeleceram um sistema de escola cristã que tornaram as crianças verdadeiramente protestantes. Amém? Amém. Essa maravilhosa revolução na educação e na religião foi completada em uma geração no breve espaço de vida de um homem. Então imagine, nós olhamos assim para o papado, olhamos para o catolicismo, não são assim fortes em questões de evangelismo, não realizam megas campanhas, mas o catolicismo atualmente é tido como sendo a maior religião cristã do mundo. Qual é o ponto deles forte? Então, Lutero e Melanchthon concluíram de que o sistema educacional da Igreja Católica era a sua maior força. E para poderem ir contra esse sistema educacional, para poderem ir contra os princípios ligados à sua religião, então eles também tinham que ir contra o sistema deles de educação. Nós vamos avançar. O sucesso dos reformadores deveu-se ao direcionamento dos jovens através do sistema educacional. As escolas papais foram quase abandonadas durante o período de atividade de Lutero e Melanchthon. Mas veja o que aconteceu. Mas quando morreram e seus sucessores se tornaram mais interessados em teologia abstrata do que na educação cristã, despendendo seu tempo, energia e o dinheiro da igreja em pregar e escrever sobre teologia abstrata, o sistema escolar papal, recuperando-se, ergueu-se para travar uma luta de vida ou morte contra a igreja protestante. E veja o que o Papa percebeu. O papado percebeu que a própria existência da igreja papal dependia de sua vitória sobre as escolas protestantes.
Ficamos surpresos diante da habilidade e de tato que os educadores papais usaram em seus ataques e a rapidez com que alcançaram a vitória. Essa experiência devia ser uma contínua lição objetiva aos adventistas do sétimo dia. Então, irmãos, Roma percebeu claramente, não é, de que se as escolas protestantes continuassem a ensinar os princípios da verdadeira educação, estaria colocando em perigo a sua existência. Então, com a morte de Lutero e Melanchthon, os seus sucessores, eles procuraram fazer credo. Não, o que Lutero acreditava? O que os nossos pais acreditavam? Então, no que eles acreditavam, vamos fazer um credo, independentemente das outras doutrinas que chegarem até nós, vamos rejeitar como verdade. Não é? Daí começou a haver divisões, e o protestantismo, ao invés de guerrear contra o papado, começaram agora a combater-se entre quem? Entre si. Então, o papado, vendo isso dentro do seio do protestantismo, percebeu, afinal de contas, a nossa existência, em grande parte, depende da nossa vitória sobre as escolas dele. Então, se ergueram, queridos irmãos, e é daí que foi fundado um dos, digamos assim, que o grande conflito fala aqui, uma das armas mais poderosas do papado, os jesuítas. Vamos avançar. A ordem do jesuíta tinha como missão especial combater o quê? A reforma. E veja conforme eles trabalharam. Como meio mais eficaz de deter o progresso do protestantismo, essa ordem visou controlar o quê? A educação. Ele desenvolveu uma intensa atividade educativa em países protestantes e suas escolas alcançaram grande reputação. Mais do que qualquer outra agência, ele trouxe obstáculo ao progresso da reforma e ainda conseguiu reconquistar territórios antes conquistados pelo protestantismo. Ele trabalhou principalmente por meio de suas escolas, as quais estabeleceu e controlou em grande número. Cada membro da ordem tornou-se um professor competente e prático. Então, eles procuraram desfazer a obra do protestantismo mediante uma contrafação, não é? Então, pegavam os alunos de umas escolas, imbuíam eles com muitos livros didáticos, muita teologia abstrata, muita filosofia, muito latim, muito grego, e aquilo que era o princípio da verdadeira educação começou a ser desprezado. Não havia atividades práticas, e eles agora começaram a exaltar a competitividade. Aquele aluno excelente, aquele que maior consegue decorar matéria, começou a ser exaltado como mais inteligente. É daí que começou a vir os quadros de honra, os diplomas, os certificados. Tudo isso utilizou-se de modo a aniquilar aquilo que era a obra que Lutero e Melanchthon haviam feito. Então, queridos irmãos, o princípio da verdadeira educação é algo de extrema importância. Eles perceberam isso. Agora, não sei nós, como adventistas do sétimo dia, se temos essa compreensão. Não sei, não é? Mas um fato muito interessante diante de tudo isso, queridos irmãos, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar de Alice Bailey, não é? Alice Bailey foi alguém que viveu há um período muito atrás da nossa época, e ela foi considerada como uma profetisa de Satanás, não é? Então, ela escreveu no seu livro A Externalização da Hierarquia muita coisa que poderia ter acontecido, que poderia acontecer em épocas posteriores à sua vivência. E ela escreveu na página 193 o seguinte: fiz esta aplicação prática e esta ilustração imediata de ensino sobre o glamour, ilusão e maia, porque o problema do mundo inteiro atingiu uma crise hoje e porque seu esclarecimento será o tema principal de todo o progresso educacional, religioso e econômico até 2025. E ela continuou dizendo: assim, um grande novo movimento está ocorrendo e uma interação tremendamente aumentada estão
ocorrendo. Isto continuará até 2025. Durante os anos que se intervêm entre agora e então, mudanças muito grandes serão vistas ocorrendo. E na grande Assembleia Geral da Hierarquia, realizada como de costume a cada século, em 2025, a data, com toda a probabilidade, será definida para o primeiro estágio da externalização da hierarquia. Deixa-me só explicar o que ela está aqui dizer, não é? Ela, nas páginas mais acima, não é, fez menção, não é, de algumas coisas que estavam ocorrendo na época dela. E ela disse de que tinha que se procurar um método de poder se resolucionar esses problemas. E ela disse que tinha que acontecer um progresso no sistema educacional, religioso e econômico. E ela disse que dentro desse princípio que poderia acontecer, seres espirituais de outra galáxia viriam para a Terra e instruir os seres humanos, não é? De como é que eles deveriam fazer para poder efetuar esse progresso na educação, na religião e na economia. E ela disse que isso poderia principiar no ano de 2025. E vejamos, irmãos, Alice Bailey usou o termo externalização da hierarquia para se referir ao processo pelo qual os mestres da sabedoria, ou seja, seres espirituais altamente evoluídos que compõem a camada hierarquia espiritual do planeta, começariam a manifestar de forma mais direta e visível no mundo físico, auxiliando ativamente a humanidade em sua evolução espiritual. E vejamos, vamos entrar dentro do nosso contexto. A educação tem um papel absolutamente central no processo da externalização da hierarquia, segundo Alice Bailey. Para ela, a verdadeira educação é uma ferramenta, quer dizer, a verdadeira educação no ponto dela de vista, né? É uma ferramenta de transformação da consciência humana e será um dos meios mais eficazes para preparar a humanidade para esse novo estágio evolutivo. Então, irmãos, a educação terá um papel central. Aquilo que nós estamos a beber, aquilo que os nossos filhos estão a beber, terá um papel central naquilo que é o processo da externalização da hierarquia, não é? E nós às vezes olhamos para a história dos hebreus, porque quando Daniel, juntamente com os seus companheiros, quando os companheiros de Daniel se mantiveram em pé diante daquela estátua, muitos dos hebreus se prostraram. Por quê? Porque eles estavam acostumados com os princípios babilônicos. Então, aquilo que nós temos aprendido em Roma, aquilo que os nossos filhos têm aprendido em Roma, vai influenciar de forma positiva ou de forma negativa na aceitação ou na rejeição daquilo que será o quê? A externalização da hierarquia. Então, queridos irmãos, a educação é algo muito fundamental. E nós vamos avançar. As igrejas, pelo fato de ainda se apegarem ao sistema de ensino papal, tornaram-se responsáveis não apenas pelo espírito do papado dentro de si mesma. O ano de 1844 foi um dos períodos mais críticos da história da igreja desde os dias dos apóstolos. O dedo da profecia por século já havia apontado para aquele ano. Todos eu estava interessado no que em breve aconteceria. Anjos trabalhavam com intenso interesse por aqueles que professavam ser seguidores de Cristo, a fim de prepará-los para aceitar a mensagem daquela época. A mensagem daquela época deveria ser pregada ao mundo. Mas as denominações protestantes apegaram-se ao sistema educacional emprestado do papado, que as tornou inaptas a receber ou dar à luz. Por isso, foi impossível preparar homens para proclamá-la, não é? Os pais peregrinos, quando fugiram da Europa para a América, apesar deles conservarem o princípio da liberdade religiosa, eles fracassaram em não se desfazer dos princípios ligados à verdadeira educação. E quando chegou o tempo do grande despertamento religioso, as igrejas protestantes, que na qual eram tidos como sendo igrejas de Deus, seguidores de Cristo,
tiveram incapacitadas para poderem pregar as 3 mensagens angélicas. E a mensagem só caiu a grande Babilônia. Não é? A ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser profundamente gravada na alma. É a verdade que deve ser profundamente gravada na alma, que não se possa apagar pelo erro tão abundantemente em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é a verdade, luz e poder. Não é a educação cristã, então, a luz das doutrinas? Pergunta Sutherland. A educação papal falha em acender essas lâmpadas, pois não passa de escuridão. Então, queridos irmãos, certamente nossos jovens adventistas do 7º dia estão vivendo em um tempo solene. Já lemos essa citação. Tempo em que cada professor neste país, cada aluno e futuro obreiro missionário da igreja deve encarar a situação e definir sua atitude para com os princípios da verdadeira educação. Então, o tempo é solene, irmãos. Cada alma deve examinar e tomar uma posição quanto a esses princípios. E a pergunta que fica é: o que falta então para a finalização da obra de Deus na terra? A serva do Senhor diz o seguinte: se todo soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se todo vigia nos muros de Sião houvesse dado a trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está a anos de atraso. Enquanto homens têm dormido, Satanás se tem nos adiantado furtivamente. Então, qual é a obra que está há anos em atraso? Prossigamos. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como quê? Seus. Então, a obra da preparação do caráter está em atraso. Pois que se essa obra fosse levada já avante, Cristo viria e reclamaria ao seu povo como seu. Então, por que a obra de preparação do nosso caráter está em atraso? Vejamos. A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudo. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa todo ser e todo período da existência possível do homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, irmãos, é a verdadeira educação que prepara o nosso caráter, tanto para o tempo presente, tanto para o mundo vindouro. Então, a obra que está em anos em atraso é a obra da preparação do caráter. E para a preparação do nosso caráter, para que a gente seja, não é, no sentido harmônico nas nossas faculdades espirituais, intelectuais e físicas, precisamos abraçar os princípios ligados à verdadeira educação. Nós precisamos abraçar, queridos irmãos. Se a gente não abraçar, não temos como ter sucesso. Vamos prosseguir. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo, não é? A perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo. Obrigado. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Então, a restauração do nosso caráter é o objetivo principal, primordial da verdadeira educação. A educação secular, ou a educação papal, ela se encarrega em trabalhar o intelecto e esquece o lado espiritual do lado físico.
Recentemente viu-se um vídeo de um professor universitário que estava a apresentar uma palestra na escola e depois de ele apresentar a palestra, os alunos saíram para o intervalo e ele ficou aí a manusear o computador, estava aí a mexer enquanto os alunos estavam fora. E enquanto esse professor, PhD, doutor e enfim, com muitos títulos acadêmicos, aguardava os seus alunos, ele esqueceu-se de desligar o cabo que ligava a tela do seu computador. E ele começou a ver imagens de mulheres indecentes, vídeos imorais, e um aluno assim que estava sentado começou a gravar e tal. E muitos estavam a perguntar, mas como é que pode alguém, assim, um doutor, alguém naquele nível, daquele professor, se deleitar naqueles tipos de coisas? Queridos irmãos, a educação secular, ela só trabalha o intelecto. Ela forma mundanos educados, não é? Pessoas que não conseguem refrear as paixões. Por quê? Porque essa obra é feita pura e simplesmente com a verdadeira educação. Só o poder de Jesus Cristo é capaz de nos libertar das garras de Satanás. Então, queridos irmãos, por mais que a gente tenha títulos, honra, méritos, não vamos conseguir. Ninguém consegue se desfazer das artimanhas de Satanás com as suas habilidades. Então nós precisamos entrar nos princípios da verdadeira educação. A característica espiritual precisa ser o ponto predominante na educação. Quando o espiritual lidera, o intelectual e o físico assumem os seus devidos lugares. Mas a educação secular exalta o intelectual, menospreza o espiritual. O homem interior ou espiritual se alimenta apenas da verdade absoluta, e não de teoria nem de especulação, mas da verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Então, a palavra de Deus deve ser a base de toda a educação cristã. E a ciência da salvação deve ser o tema central. Fontes Vivas do Sistema Rota, página 229. Então, queridos irmãos, o ponto principal deve ser esse. A característica espiritual deve ser predominante na obra educacional. Deve ser, irmãos. E veja essa citação que diz: importa ser consumada a grande e magna obra de produzir um povo de caráter semelhante ao de Cristo e que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Enquanto navegamos com a corrente do mundo, não necessitamos de vela nem de remos. E quando voltamos completamente para ir ao encontro dessa correnteza, que começam as nossas lutas. Satanás introduzirá toda espécie de teorias para perverter a verdade. A obra irá com dificuldade, pois desde a queda de Adão tem sido o costume do mundo pecar. Mas Cristo está no campo de ação. O Espírito Santo está em atividade. Instrumentalidades divinas estão se combinando com as humanas na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo. E o homem deve operar no exterior aquilo que Deus opera no interior. Faremos como um povo esta obra que Deus nos deu. Cuidadosamente abraçaremos toda a luz que nos foi dada, tendo constantemente diante de nós o precipício, objetivo de preparar os estudantes para o reino de Deus. Pela fé avançarmos passo a passo no caminho reto, seguindo o grande líder. A luz iluminará o nosso caminho e as circunstâncias serão de modo a remover as dificuldades. A aprovação de Deus dará esperança e anjos ministradores cooperarão conosco, trazendo luz, graça, coragem e alegria. Conselho sobre Educação, página 115. Então, irmãos, nós, segundo a citação, não temos como combater o mundo enquanto andamos na mesma correnteza. Então, se a onda sai desse lado e você seguir, você não tem como usar remos para contrapor. Então, é quando nós irmos contra
os costumes e princípios mundanos que a gente vai conseguir, não é, reverter a situação. E a serva do Senhor continua dizendo: então, não se perca mais tempo demorando nas muitas coisas não essenciais e que não têm importância quanto às presentes necessidades do povo. Não se perca mais tempo em exaltar homens que não conhecem a verdade, pois o tempo está às portas. Não há agora tempo para encher a mente de teorias do que se chama popularmente educação superior. O tempo devotado àquilo que não tende a tornar a alma semelhante a Cristo é tempo perdido para a eternidade. Não nos podemos permitir isso, pois cada momento se acha pleno de interesses eternos. Agora, quando se acha prestes a começar a grande obra de julgar os vivos, deixaremos que se apoderem do coração ambições profanas, levando-nos a negligenciar a educação exigida para satisfazer a necessidade desta época de perigo. Irmãos, isso é muito sério, não é? Então, nós estamos a viver num tempo solene, onde cada caso de cada pessoa será examinado de forma minuciosa. E a pergunta que fica é: nesse tempo de perigo que nos achamos, vamos permitir que se apoderem de nossos corações ambições mundanas? E eu lembro-me que quando estivemos em Benguela, no Congresso MV, falamos do mesmo assunto, sobre verdadeira educação, e enquanto estivemos a almoçar, o irmão disse assim: tudo bem, não é? A palestra foi assim, o irmão explicou o que deveria explicar, mas se calhar eu não posso ingressar simplesmente para satisfazer um sonho, assim, não tenho um sonho de querer ser alguém e quero satisfazer, será que mal? A resposta é: vamos deixar que o nosso coração se apodere de ambições profanas, levando-nos a negligenciar a educação exigida para satisfazer a necessidade nesta época de perigo. Não é? Então, imagina-se muita coisa, pensa-se muita coisa, mas a edificação de caráter é deixada para trás. Não deveria ser assim. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras destas profecias e guardam as coisas que nelas está escrita, porque o tempo está próximo. Então, a bem-aventurança do livro de Apocalipse não é apenas aqueles que leem, mas também aqueles que guardam. E as bem-aventuranças ligadas aos princípios da verdadeira educação não é apenas aqueles que leem, mas aqueles que procuram guardar e colocando em prática todo o princípio da verdadeira educação. E alguns se perguntam: não, mas como pode? Eu quero isso, quero ser aquilo. Talvez a verdadeira educação não vai me possibilitar, irmãos. A Bíblia é clara. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura e ser-lhe dada. Então, irmãos, não há nada que nós não podemos ser dentro dos princípios da verdadeira educação. É uma educação que nos prepara tanto para o tempo presente como para a eternidade. Se a gente negligenciar esses princípios, jamais teremos um lugar no reino de Deus. Então, é um princípio de vida ou morte. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz e nos faça entender o que nós acabamos de estudar aqui. Então, que cada alma reflita nas citações que nós lemos e nos princípios que aí foram estabelecidos. Então, vamos nos levantar e vamos fazer a última oração. Querido Deus, querido Pai que está no céu, a Tua palavra é a verdade, querido Deus, e ela foi aberta. A palavra de Deus de nada tem importância e de nada vai acima daquilo que o Senhor estabelece. Independentemente das dificuldades, querido Deus, sabemos que o melhor caminho é seguir aquilo que o Senhor estabelece. E nós queremos viver em conformidade com toda a palavra que sai da boca do Senhor.
Ajuda-nos, querido Deus, pois somos falhos, querido Pai, somos fracos. Muitas vezes temos a necessidade, querido Pai, diante de princípios explícitos na Tua Palavra, Deus. Mas, querido Deus, sabemos que cada advertência que chega até nós tem como objetivo nos fortalecer e nos repreender no caminho que estamos a andar. Não venha nos dar força, querido Pai, não somente permita que a Tua Palavra esteja em nosso coração e que nada que o homem falou, querido Deus, seja enaltecido. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Seja conosco, nos dando uma boa continuação do Santo Sábado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.